de energia. Essa energia vem do carboidrato que a gente se alimenta. Só que a gente não está sabendo equilibrar essa energia ao longo do dia, porque a gente está comendo muito mais carboidrato do que outras coisas. E mesmo que a gente coma o carboidrato, a gente esquece como preparar aquela refeição de maneira que eu libere de maneira, né, bem gradativa, devagarzinho, essa glicose, né? Então, por isso, gente, mesmo com os exames normais, o desequilíbrio ele já está acontecendo. E esses exames normais, a gente tem que ficar muito atento, porque quando a gente vai no médico, faz aquela bateria de exames, recebe os exames, e aí vai e olha, e vê assim que a glicemia está dentro da normalidade, que a insulina está dentro da normalidade, você respira aliviada. Mas o fato é que a gente precisa ter um olhar muito mais clínico, muito mais atento a esses parâmetros, porque glicemia normal não significa que você está livre do risco, tá? Então, por exemplo, a glicemia pode até estar normal, mas a gente tem que olhar, por exemplo, se a insulina ela está elevada ou está em processo de elevação. Então, vamos supor, a gente sabe que, vamos dizer assim, que a sua glicemia está em 85, 90, mas a sua insulina está ali por volta de 11. Quando a gente olha o valor de referência da insulina, ela vai de 3 a 25. Então, é um espaço muito longo, concorda? De 3 a 25 é um forró-bodó que está acontecendo, né? É muita coisa. E aí, quando a gente olha lá na nossa insulina, tá 11, tá 12, você fala, nossa, tá ótima a minha insulina, porque tá dentro do valor de referência, a minha glicemia também tá muito boa. Só que a gente entende na nutrição que para prevenção a gente precisa ser um pouco mais cauteloso. Então a gente olha para a insulina pensando em faixas ali, né? Faixas que a gente chama, a gente separa em quartos, né? E ali cada faixa tem então a sua referência mais fiel. Então, quando a gente fala da insulina estar elevada, sim, quando ela está em 11, quando ela está em 10, a gente já está tratando de resistência à insulina. O que a gente está vendo ali? Que apesar de ter uma glicemia entre 85 e 90, que está dentro da normalidade, está abaixo dos valores de referência para diabetes, né? A gente está vendo uma insulina que está em elevação. O pâncreas está produzindo muita insulina para dar conta de manter essa glicose dentro dos valores de referência normais, né? Então, isso é muito importante de ser avaliado. Então, a glicemia está normal, mas a insulina está em elevação. E aí a gente fala da hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada também alterada, mas a glicemia normal, tem problema aí. Principalmente porque a hemoglobina também nos fala muito sobre inflamação. Um corpo que está inflamado é um corpo que vai desenvolver doenças mais facilmente. Então, mais uma vez, a gente olha o indivíduo como um todo. Muitos lugares, né, muitos profissionais gostam de pedir só hemoglobina glicada. Eu gosto de pedir insulina, glicemia, hemoglobina glicada, os índices OMA-IR e OMA-beta, porque quando a gente fala de índice OMA-IR, quando ele está elevado, mostra para a gente uma questão de já ter resistência à insulina, né? Ou seja, existe uma alta produção de insulina para que a glicose se mantenha mais estabilizada. Eu gosto também de pedir OMA-beta, porque se ele está elevado, a gente está ali vendo, aqui na verdade está errado, né? Ele tem que estar para baixo. Júnior, pode arrumar aí para mim. Quando a gente tem um OMA-beta mais baixo, significa que tem uma produção diminuída de insulina, né? OMA-beta por quê? Beta são as células beta-pancreáticas, são as células que produzem insulina. Então, se ele está baixo, significa que a gente tem que ficar de olho nesse pâncreas, porque a capacidade que ele tem de produzir insulina está reduzida, né? Normalmente, quando a gente chega nesse ponto de já ter um índice OMA-beta abaixo dos valores de referência, a gente já tem aqui uma hemoglobina glicada bem elevada, uma insulina também
uma glicose também já bem aumentada, porque quanto menos a gente produz insulina, né, num quadro já bem mexido aqui nesses outros exames, a gente já sabe que o quadro está bem avançado ali. Normalmente, pessoas que já estão com diabetes têm menor produção de insulina, e aí o índice ômega-beta está mais baixo, tá? E tem um fator aqui que pouca gente relaciona com o diabetes, relaciona com a resistência à insulina, que é o ácido úrico, né? O ácido úrico, ele precisa ser avaliado principalmente quando a gente tem glicemia normal, porque a glicemia normal, estando com o ácido úrico aumentado, a gente chama de resistência à insulina subclínica, ou seja, não tem todos os parâmetros clássicos para a gente verificar ali a resistência à insulina ou um pré-diabetes, mas o ácido úrico mexido já mostra que o corpo não está sabendo usar realmente a energia a seu favor. Ou seja, temos um quadro metabólico desfavorável, uma pessoa que está com muita dificuldade, por exemplo, de perder peso, de ganhar massa muscular, que são pontos importantes para quem tem resistência à insulina pré-diabetes e diabetes tipo 2, tá? E isso nos leva ao caso, por exemplo, dessa seguidora, né, que ela mostra aqui pra gente, ó. A minha insulina estava 13, que acendeu um alerta para ela naquele momento. Começou a investigação. Foi ao endócrino, né? E aí ele disse para esperar virar pré-diabetes, que então ela poderia realmente ser medicada. É sério, eu ouvi isso de uma endocrinologista. Nem todos os profissionais de saúde querem realmente ajudar. Muitos ainda acreditam que apenas a medicação é o caminho. Deus me livre. Ainda bem que encontrei a doutora Tâmara. Colocou um doutor ali, mas tudo bem, eu aceito. Então, gente, o que acende um alerta para a gente também, além do alerta que acendeu para ela? É que a prevenção é o único caminho que evita o sofrimento silencioso e progressivo do diabetes. A prevenção é através da alimentação, do exercício físico, mediação do estresse, cuidado com o sono, né? Cuidado com o intestino. A gente vai entender isso um pouco mais aprofundado daqui a pouco. E aí, isso mesmo. E aí a gente tem aqui uma exemplificação desse raciocínio, tá? E aí eu quero que vocês fiquem bem atentas. Esse é o momento da live que eu fico mais emocionada, porque eu tô trazendo um quadro aqui de uma pessoa que é muito querida e amada por mim. Então vamos lá, olha só. Esse é um exame, primeiro a gente já vê uma negligência básica aí na quantidade de exames que foram pedidos. A gente só tem glicose, ômega-beta e insulina. Faltou um cuidado a mais de fazer uma pesquisa mais aprofundada. Afinal de contas, essa pessoa é uma pessoa que estava com um quadro de obesidade, né? Ela precisava que a gente soubesse melhor o quadro dela, como estava, então já começa por aí. Se a gente olha, por exemplo, para a glicose dela, a gente fala, nossa, tá tudo bem, a glicose dela tá de 93, né? Tá dentro da faixa de normalidade, ela não tá longe do risco de desenvolver diabetes. Se a gente olha para o ômega-beta dela, que é para a gente ver qual a capacidade que o pâncreas dela está tendo de produção de insulina, tá tudo normal. A gente olha aí, tá dentro aliás, mentira, tá abaixo, né, da faixa de normalidade. Você vê aqui, ó, que dentro da faixa de normalidade seria os valores, o dela tá 118, então a gente já percebe uma diminuição na capacidade de produção de insulina, né? E a insulina dela tá 9,8. Então a médica olha para isso daqui e fala: a insulina tá 9,8, né? Tá dentro da normalidade, ela tá com uma glicose de 93. Beijo, tchau, não vamos fazer nada, né? Mas isso daqui já mostra pra gente um quadro de resistência à insulina. Porque como que pode? A produção dela de insulina está em 9 para manter uma glicose de 93 e ela tá com uma beta mais baixo. Né, mostrando para a gente que está rolando já uma dificuldade na produção de insulina. Veja como esse pâncreas está lutando, veja como a gente tem um quadro ali que inspira preocupação, né? Então, mais uma vez, a gente mostra que glicemia normal não garante segurança, mesmo dentro da faixa de referência, o risco pode estar elevado. E aí eu quero dizer para vocês que esse quadro aqui
É um quadro de resistência à insulina a princípio, né? A gente não tem, por exemplo, uma hemoglobina glicada para a gente poder colocar ela, por exemplo, num estágio já de pré-diabetes, né? A gente precisaria ver como estava isso. No entanto, é um quadro que se agravou, e se agravou muito rapidamente, mesmo ela não tendo diabetes. Lembra que eu falei para vocês quando eu mostrei o agravo da doença? Que conforme a doença vai progredindo, a gente tem questões periféricas ali, de não ter irrigação suficiente, de onde o sangue não consegue chegar, e aí acontece muitas vezes amputação dos pés, né? E a gente pensa nesse caso como um caso agravado de resistência, de diabetes tipo 2. A gente pensa que isso só vai acontecer com quem já está muito grave. E aí eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com essa pessoa, tá? Ela é uma mulher de 37 anos, obesidade, 105 quilos, sedentarismo, sofreu um acidente doméstico com corte profundo no pé direito. O corte evoluiu para necrose devido à dificuldade de cicatrização e resposta imune. Então, quando a gente recebe um paciente que tem um histórico alimentar ruim, está com obesidade, tem sedentarismo, ou seja, não faz atividade física, e eu falo, tá tudo bem e volta para casa com um quadro como esse aqui nos exames dela, eu digo para você, é no mínimo negligência, né? Porque ela tá com a faca e o queijo na mão para resolver o problema, porque se ela tá só com resistência à insulina, tá mais fácil da gente resolver. É mudança no hábito de vida, ou seja, melhorar a alimentação, melhorar a atividade física. Se for um caso de estresse crônico, por exemplo, ajudar essa pessoa no estresse dela, como que ela faz para modular o estresse, né? Se o caso é a questão, elevou demais, além da alimentação, porque ela tem questões com sono, como que a gente cuida dessa pessoa? Precisa ver tudo isso, um profissional de verdade faz isso, ele olha o paciente como um todo. E aí, fato é que evoluiu, né, para uma necrose. Então, a gente pode ver, aqui foi logo que ela fez o curativo, né, que ela fez os pontos e tal, a gente vê um pé muito edemasiado, né, com muito edema, com muito líquido, já é um pouco de atividade ali bacteriana acontecendo. Evolui para o que a gente chama de debridação, né, que é essa aguinha que vai surgindo ali, né, no pé. Então, precisam cuidar dessa borda também bem escurecida e vai só evoluindo. A gente já vê aqui um quadro de um pé mais arroxeado na região. Então, a gente tem um quadro ali de necrose em pleno funcionamento. Se a gente não cuidar disso, a chance de perder o pé é muito grande. E aí, obviamente, não cabe a mim, como nutricionista, tratar um caso como esse, porque a gente já está falando de uma atividade bacteriana, precisa de antibiótico, precisa de cuidado nessa ferida. Então, assim, mas é nesse momento que a gente trabalha em conjunto, que a gente chama na Xinxia a responsabilidade de outros profissionais também, para nos ajudar. Graças a Deus, esse histórico foi cuidado pessoalmente por uma irmã minha, que é dentista, né? Aí pronto, eu vou ficar emocionada porque agora eu vou revelar para vocês que essa pessoa é a minha irmã. Minha irmã tem 37 anos, é uma mulher linda, maravilhosa, estava com chance de perder o pé por conta de uma negligência, realmente ela tinha que saber a gravidade do caso dela, né? E aí ela só conseguiu melhorar porque conseguimos que uma pessoa, né, minha irmã, na verdade, essa que é dentista, conseguiu que uma pessoa que é especialista em feridas com esse agravamento, com esse grau de comprometimento, ajudasse e explicasse como que o tratamento tinha que seguir. E aí, depois disso, depois desse susto, ela mudou o estilo de vida, a forma como ela se alimenta, emagreceu 20 quilos e está super ativa hoje. Ela ganhou massa muscular, entendeu como fazer as combinações adequadas e que pode comer sim o que gosta. Mas precisou passar, gente, por isso. E isso fica pesado, né, quando a gente vê que foi uma negligência, que foi um caminho que foi mal dirigido, né? As pessoas não souberam ajudá-la ali nesse processo.
E a gente sabe, né? Por mais que seja minha irmã, por mais que eu seja nutricionista, obviamente eu estou morando aqui em Portugal, ela está no Brasil, então tem um delay aí nas nossas conversas e já fiquei sabendo disso quando já estava muito agravado o quadro, porque não querem me contar, porque eu vou puxar a orelha, vocês sabem, né? Se vocês têm nutricionista na família de vocês, ou até as próprias nutris de vocês às vezes escondem algumas coisas para não levar puxão de orelha. Mas isso, gente, é só um dos casos. A gente recebe tantos casos aqui todo santo dia. E daí eu queria trazer vocês para outras conclusões que a gente pode ter, né? Sobre a questão de não olhar para a sua glicemia, não olhar para os seus exames, achando que está tudo lindo. E uma das coisas que eu tenho visto nas conversas que eu tenho com vocês diariamente é assim, ó. Que vocês acham que, por mais que a glicemia continue estável, lá mais alta, acima do que o valor de referência pede, vocês acham que está tudo bem, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, eu tomo 2 comprimidos de glifage, 850 miligramas, e para ser sincera, não verifico faz tempo. Tá confiando demais na medicação, tá achando que só cuidar da medicação, tomar ela direitinho todo dia vai fazer milagre, não vai. A medicação é um caminho para a gente ter ajuda quando a coisa tá pegando, mas não é ela que resolve, né? Outro caso aqui, ó, meu marido tem diabetes, toma glifage, mas se mantém entre 130 e 170. Quando ela fala assim, mas se mantém, ela está dizendo assim, ó, ele toma glifage, mas está tudo bem, porque está mantido entre 130 e 170. É a interpretação que a gente faz. Mas estar entre 130 e 170 não é tratamento. Tratamento é cuidar da alimentação, fazer atividade física, entender qual é o ponto de fundo ali dessa glicemia estar mais alterada, né? Tem que cuidar. Tá? Aqui, ó, o outro caso. Glicemia tá 139 de manhã, varia até para menos. Durante o dia é 102, fica baixa. Minha glicada de 6,5 tá no referencial e está no controle. Eu tomo glifage de manhã e à noite. Uma hemoglobina glicada de 6,5 tá muito grave, gente. A gente tem que lembrar que a hemoglobina glicada também mostra pra gente o processo inflamatório. É uma pessoa que está com uma inflamação crônica. Inflamação crônica é um processo ali que a gente tem de cuidado máximo, né? E a gente tem ali a Edilma falando, ó, meus resultados são glicose 92, hemoglobina glicada de 5,8, glicemia estimada 120, o que devo fazer? Entrar no Vida Sem Diabetes, né? Cuidar, entrar no Vida Sem Diabetes para que eu possa te assessorar e cuidar de você. Porque uma glicemia de 92 a custas de uma produção alta, provavelmente, de insulina, né? 5,8 de hemoglobina glicada, tem que ficar atenta, né? Não dá para a gente ficar assim, ó. Olha, a gente tem outro caso aqui bem interessante, ó. A Natalina diz que a glicose dela tá 105, a insulina dela é 5 e a glicada 6. O que a gente olha para esse quadro e pensa, nossa, uma insulina de 5, a produção tá mais baixa, tá no ponto adequado. Só que não está sendo suficiente para deixar a glicemia dela mais adequada, porque a glicemia dela tá alta. Aí a gente olha para a glicada, a gente já está com os 2 pés dentro do diabetes. Tem que cuidar da alimentação, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física, tá? Isso é importantíssimo. E o mais alarmante, gente, é que o ponto inicial dessa doença é totalmente ignorado e subestimado. Além disso, hoje o que se faz é manejar a doença e não a sua prevenção. Visto que a gente viu a nossa seguidora falando que ela estava com uma produção de insulina de 13 e a médica falou, deixa virar pré-diabetes que daí a gente consegue resolver com remédio. Não, gente, vamos prevenir, a gente não quer que chegue nesse caso de doença agravada, né? Então, mesmo sem aparecer nos exames, nós temos sintomas que são ignorados e que já mostram os primeiros sinais da doença.
tá? Então, pode ser que hoje seus exames estejam lindos, você não tem nada, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Mas aí você já vê sintomas em você que você fala, nossa, tem alguma coisa acontecendo comigo. Fadiga e sonolência após comer. Almoça, já fala, meu Deus do céu, preciso descansar. Né? Aquele soninho depois do almoço. Isso é clássico de resistência à insulina, tá? Falta de energia à tarde, ela vai decaindo, né? Você perde rendimento ao longo da tarde, percebe que a cabeça está um pouco anuviada, assim, sabe? Tem muita dificuldade para perder peso. Essa dificuldade para perder peso é porque o seu metabolismo está mais lento, justamente porque você está com um quadro de resistência à insulina. E quando eu falo resistência à insulina, quem está com pré-diabetes está com resistência à insulina e quem está com diabetes também está com resistência à insulina. Esse quadro continua progressivo. Tá? Então, começa com a resistência à insulina e vai avançando até o diabetes tipo 2, mas todos os casos a gente tem resistência à insulina, tá? Fome frequente, vontade de doce o tempo todo, também é clássico da resistência à insulina, principalmente por conta da elevação da glicose na corrente sanguínea frente ao que foi comido, né, naquele momento. Então, a gente tem um pico de glicose e uma queda. Quando vem essa queda de glicose, dá fome. E, normalmente, como a gente tem processo de estresse, muitas vezes envolvido ali, a gente também vai ter a vontade do doce. Por que a vontade do doce? Porque a gente está precisando de energia rápida. O corpo é muito sábio nesse momento, ele fala, eu quero energia rápida. E a energia rápida vai vir do carboidrato. Por mais que você não goste do doce, mas você gosta, por exemplo, de um pão, do macarrão, de um salgadinho, de uma pizza. As vontades que virão vão ser essas. Tem pessoas que já têm mais aptidão para o doce. Então, vai ter o quê? Vontade de um brigadeiro, vontade de um bolo, de um biscoito, né? De um leite condensado, né, Júnior? O Júnior é o entusiasta do leite condensado. Ele, de vez em quando, bate o negócio dele e ele precisa de um leitinho condensado. Acontece, né, gente? Todo mundo é de ferro, né? Então, gente, presta atenção. Vai acontecer. Então, essa fome, essa vontade de doce. Nossa, eu sou uma formiga. Amor, você não é. Você está formiga. Né? Por quê? Porque tá com resistência à insulina, temos que cuidar disso, equilibrar melhor essa liberação aí de glicose, de energia, para que você consiga não ficar toda hora com essa vontadezinha terrível, tá? E aí a gente tem o inchaço, né, e o ganho de gordura abdominal. E aí são duas coisas diferentes. Eu vejo muitas de vocês falando assim, minha barriga tá muito inchada. Barriga inchada, a gente fala de gases, retenção líquida também. Quando a gente fala de gordura, a gente não menciona inchaço. A barriga está com gordura, está maior, está protuberante por conta da gordura, aquela pancinha que a gente não gosta, né? São duas coisas diferentes. O inchaço tem muita relação com o mau funcionamento do intestino, muito mais relacionado também com supercrescimento bacteriano, que a gente vai ver que tem relação também com resistência à insulina, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E o ganho de gordura abdominal, ele vem também relacionado com esse desequilíbrio na alimentação, né? Ou seja, quanto mais carboidrato simples eu consumo, sem ter o cuidado de fazer a combinação correta com proteína, fibra e gordura, maior vai ser a liberação de glicose, ou seja, eu consumo aquilo de maneira isolada, um pão, um biscoito, um macarrão, um bolo, uma sobremesa que seja. Isso aumenta demais a minha glicose na corrente sanguínea. Como está aumentando muito rápido, a insulina precisa buscar de maneira cavalar ali, buscar rápido para resolver esse problema, e ele vai armazenar o excedente como forma de gordura. Conforme a gente vai avançando na resistência à insulina, cada vez mais ela precisa, então, armazenar essa glicose na forma de gordura abdominal, principalmente, tá?
E aí a gente tem também alterações de humor e episódios de ansiedade, mais uma vez estimulados pelo pico e queda da glicose, tá? A partir da ingesta alimentar. E aí, pessoal, outro ponto ali que é importantíssimo, insônia e sono leve, tá? Que é o que a Beth está falando pra gente. De todos esses, ela tem tudo, né? Menos a insônia. O que acontece com a insônia aqui, com sono leve? Nós, mulheres, a partir dos 40 anos, com a chegada da perimenopausa, vai diminuindo a produção de hormônios como estrogênio e progesterona, e fatalmente a gente vai ter episódios de sono muito leve, insônia, que vão perdurar durante bastante tempo, tá? Então é importante a gente lembrar que a doença resistência à insulina, que vai levar você ao pré-diabetes e ao diabetes tipo 2, se você não cuidar, é multifatorial. E também, uma vez instalada essa doença, a gente continua tendo os mesmos gatilhos para que ela perdure. Então, precisa cuidar do indivíduo como um todo. Estilo de vida é importante, alimentação saudável, cuidar do sono, cuidar da ansiedade. Tudo isso é, de fato, necessário, tá? Então, esses são sinais que parecem muito inofensivos, são coisas do dia a dia. Ah, eu vivo cansada porque eu tenho um trabalho muito puxado. E aí, isso é que está me levando a não dormir bem e está tudo bem. Às vezes não é, né? Porque se você está tão cansada, era para você chegar em casa e já ter vontade de dormir, não era não? E às vezes o que está acontecendo é outra coisa, e isso vai levando a você a quadros, né, de resistência à insulina e pré-diabetes. E, fatalmente, se você não cuidar, diabetes tipo 2 e todas aquelas chances de agravo que a gente falou antes, né? Então, esses são sinais que parecem inofensivos, mas o seu corpo já está pedindo socorro, ele já está dizendo para você, meu amor, cuida de mim, né? Eu estou precisando de atenção. E o que está por trás, então, desses sintomas, né? Primeiro, o corpo está em desequilíbrio energético. Apesar de você se alimentar e classicamente, né, a partir dessa alimentação, a gente achar que a gente está tendo energia porque a gente está se alimentando, era para a gente ter substrato suficiente para fazer nossas atividades. Mas o nosso corpo está condicionado a armazenar isso como forma de gordura. E à medida que ele continua guardando como forma de gordura, ele não sabe como usar como energia aquela gordura, porque ele está em desequilíbrio energético, né? O que o nosso corpo sabe usar muito bem como energia? A energia que está no músculo, que também vem da glicose, né? Que também vem da alimentação. Mas se a gente também não tem músculo suficiente, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai guardar o excedente, o que sobra ali como forma de gordura. Que outro lugar a gente tem glicogênio, né? Ou seja, essa molécula formada, né, lá na célula bem certinha para a produção de energia. A gente também tem no fígado. Mas se eu já coloquei essa glicose que veio da alimentação no músculo, já coloquei no fígado e sobrou, eu vou guardar como forma de energia lá no seu tecido adiposo, lá na sua pancinha, lá na bordinha de catupiry, que a gente odeia, lá na borda de pneu, né? Que a gente também não suporta. E aí, gente, mais uma vez a gente entra em desequilíbrio energético. Porque a gente não está produzindo músculo, a gente não está fazendo atividade adequada para ganhar músculo, e aí o nosso corpo fica toda hora guardando tudo como forma de gordura, e a gente não consegue acessar, a gente não ensinou para o nosso corpo como acessar essa gordura, né? E o que você sente, então, é reflexo da energia mal distribuída, ou seja, muita glicose circulando, pouca entrando nas células. E essas células que a gente usa mais rapidamente, como eu já falei para vocês, que é a célula lá do músculo, tá? E isso desenvolve um estado de emergência no nosso corpo, em que ele cada vez mais quer guardar e parar de gastar. E aí a gente tem o famoso metabolismo lento, que só
piora, só agrava os quadros de resistência à insulina pré-diabetes e diabetes, porque o corpo quer toda vez guardar mais gordura. Quanto mais gordura eu guardo, mais inflamada eu fico. E a gente retroalimenta o tempo todo esse ciclo eterno, tá? E o que te disseram, né? O que te disseram? Quando você recebeu o diagnóstico de resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes, o que te disseram? Corta o carboidrato que melhora. Para de comer açúcar, troca tudo por adoçante, né? Para de comer pão, macarrão, bolo, biscoito. O seu cafezinho, você tem que passar daqui para frente, tomar sem açúcar. Foi assim que te ensinaram. Foi assim que te disseram que é o certo. E por que não é certo, Tâmara? O que acontece aqui é que essa frase, ela é muito mais repetida e mais perigosa quando dita sem contexto, né? Ela faz parecer que o carboidrato é o grande vilão e que basta tirá-lo do prato para resolver tudo. Será mesmo? Será que é apenas tirando o carboidrato que eu vou conseguir resolver esse quadro? Vamos entender mais? Lembra que um dos pontos também que te levam a desenvolver é o sedentarismo, né? Porque a gente também tem um papel ali importante dos músculos nessa caminhada, e aí a gente não faz atividade física, não ganha músculo. Então, fica com isso na cabeça, anota aí no caderninho para você lembrar. Precisa pensar sempre no contexto como um todo. A doença é multifatorial, tá? Mas a verdade, gente, aqui, da retirada total do carboidrato da alimentação, é totalmente outra. Por quê? Quando a gente diminui demais a glicose disponível para um corpo que está condicionado o tempo todo a usar a glicose como forma de energia, a gente vai ter um aumento do tal do cortisol, que é o hormônio do estresse. Não tem mais glicose circulando, você não está dando mais glicose para o seu corpo. Tirou toda a fonte de açúcar, carboidrato e o que seja. Essa quantidade, então, baixa de glicose vai aumentar o meu cortisol, porque o hormônio do estresse, ele faz um processo no nosso corpo que é retirar glicose das nossas reservas. Só que o cortisol, ele também quer resolver o problema rápido. E aí ele vai buscar a glicose no músculo, ou então vai buscar a glicose no fígado. Mas, primariamente, ele vai buscar no músculo. E ele vai lá e cata a glicose do músculo. Quando ele pega a glicose do músculo, o que acontece com o músculo? Beijo, tchau, vou embora. Porque se ele tirou a glicose do músculo, eu estou fazendo um processo que a gente chama de depleção de massa magra, perder massa muscular. E por que ele vai fazer isso? Porque você tirou a glicose que ele estava precisando, né? Isso vai diminuir a sua massa muscular e vai também diminuir a sensibilidade à insulina. Então, a gente vai progredindo na doença. Porque tudo que a gente quer é que essa célula volte a ser sensível à insulina. E a gente está ensinando pelo caminho contrário, o caminho errado, tirando todo o carboidrato. Então é por isso, gente, que o controle do diabetes, o controle da resistência à insulina, o controle do pré-diabetes e da glicemia não depende da restrição, e sim de organização metabólica. Escreve isso daí. Organização metabólica. O que é, Tâmara? O que é isso? É a gente começar a dizer para o nosso corpo que a gente vai dar energia gradativa para ele a partir da nossa alimentação. Não vai ter pico e queda de glicose, porque a gente vai começar a combinar proteína, fibra e gordura boa, e a partir disso a gente começa a reorganizar o nosso metabolismo, para o nosso corpo começar a usar as nossas reservas de gordura como forma de energia, a gente começar a emagrecer, o metabolismo começar a entrar em ação de novo. Isso é
tão lindo, e eu chamo de organização metabólica porque é isso, a gente tem que organizar a casa, né? E muitas das vezes, esse processo não é bem feito, porque você tirou todo o carboidrato, né? Então, até esse momento da nossa live, a gente já passou 1 hora aqui da nossa conversa, olha o tanto de coisa que você já aprendeu. Você já aprendeu que uma das causas do diabetes é o consumo alto de carboidratos, né? Você já aprendeu isso. A glicemia normal ou estabilizada não significa que você está longe dos riscos. Você já aprendeu que isso tudo causou um desequilíbrio metabólico no seu corpo, que seu corpo está em emergência e em inflamação crônica. E também aprendeu que apenas cortar carboidrato de qualquer jeito não vai funcionar. Por isso que você vive nesse ciclo eterno. Até porque tirar completamente carboidrato não é uma coisa factível para todo mundo. Ainda mais para nós mulheres, nossas oscilações hormonais, você que ainda menstrua, você sabe que as oscilações da TPM, né? Dependendo da fase do ciclo que você tá, a sua vontade de comer carboidrato é desesperadora. Então não é assim que a banda toca. A gente tem que aprender como se alimentar direito. E eu entendo que é muito fácil, muito tranquilo, né, para muitos profissionais não ensinarem isso, porque eles acreditam que você aí do outro lado não tem capacidade de aprender. Eu tenho certeza que você aprendeu. Até agora você aprendeu tudo isso aí. É no mínimo, gente, um pouco de preguiça de ensinar. Porque olha o que eu te ensinei em 1 hora, né? Eva, meu amor, eu queria muito saber. Essa sua pergunta é uma pergunta que, nossa, sério, eu queria muito saber. De verdade. É difícil, tem profissionais muito bons aí. Eu não estou agora demonizando toda uma classe, né? Mas tem muita gente boa e eu não sei por que isso não é disseminado, por que as pessoas não fazem o melhor, né? Sempre pelo outro. O cliente que está chegando ali, o paciente que está chegando ali, ele merece atenção, cuidado, né? E é muito simples da gente ajudar, né? Começar a compreender melhor a pessoa que está do outro lado e tratá-la ela como um ser humano digno, né? Mas, Tâmara, eu me alimento super bem e eu estou com resistência à insulina. Gente, isso acontece porque a causa da resistência à insulina ela é multifatorial. Você pode até se alimentar muito bem, mas você não dorme? Esqueça, vai ter sim a chance de desenvolver resistência à insulina. E os outros fatores, né, eles vão se somando ao longo dos anos. Então, não é assim, fiquei sem dormir 2 noites, estou com resistência à insulina. Não, são um longo período com o sono ruim, é um longo período vivendo de estresse, é um longo período se alimentando mal, é um longo período sem fazer atividade física, né? Para nós, mulheres, isso se agrava muito, porque, mais uma vez, eu vou falar, a gente tem as questões hormonais. E para piorar, quando chega a perimenopausa, ali por volta dos 40 anos, esses hormônios começam a oscilar muito. E quando a menopausa chega, de fato, essa queda total ali na produção desses hormônios agrava muito outras questões, principalmente a inflamação crônica, porque a gente está dizendo que esse indivíduo, né, essa indivídua, ela está o quê? Com maior taxa de colesterol. Por que ela está com colesterol elevado, Tâmara? Porque o colesterol é necessário para a produção desses hormônios. E aí a gente não tem mais produção de hormônio, né? Ou ele está em queda nessa produção, e daí a gente começa a ter um processo ali de alta do colesterol, e esse colesterol muito elevado também eleva a inflamação crônica de baixo grau, tá? Então eu quero que você me diga qual dessas fugitivas a seguir, qual dessas fugitivas a seguir você é. Já que é multifatorial, vamos ver que ponto aí você está no desenvolvimento da resistência à insulina se você ainda não tem resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes.
Então, a fugitiva com disbiose. Então, a disbiose é um desequilíbrio na composição e na função das bactérias intestinais. Isso abre espaço para inflamação crônica, porque aumenta a permeabilidade intestinal. O nosso intestino, ele tem células ali que estão bem apertadinhas, bem juntinhas, para que seja absorvido só aquilo que de fato o nosso corpo precisa. Mas num quadro de disbiose, a gente aumenta o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Então, as células ficam mais frouxinhas. E essa frouxidão leva, então, à passagem de substâncias que não deveriam passar. Essas substâncias chegam na corrente sanguínea, da corrente sanguínea elas vão para o fígado, e o fígado, numa resposta ali para neutralizar isso, para realmente deixá-las prontas para serem eliminadas, começa a causar um processo inflamatório. E aí, gente, essa inflamação vira a porta de entrada para a sensibilidade da insulina cair, e as células começam a ficar insensíveis a essa ação da insulina, e aí a gente já tem um quadro de resistência à insulina que, se não for cuidada, o ponto de entrada foi a disbiose e vai se agravando a partir de outros pontos, né? Normalmente, uma pessoa que tem disbiose é uma pessoa que tem questões com estresse, ou tem questões emocionais muito importantes, que já são outros pontos ali para o desenvolvimento também da resistência à insulina. Então, não necessariamente foi só a alimentação, né? A gente vê um outro ponto ali de desenvolvimento da doença. A fugitiva estressada, né? Então, quando você está estressada, seu corpo vai liberar mais cortisol e mais adrenalina, que vão aumentar a sua glicemia para fornecer energia rápida para o corpo. E aí a gente tem dois pontos ali. Quanto mais glicemia liberada, mais eu tenho a questão da ativação da insulina, e se isso é de maneira recorrente, eu vou tendo mais uma vez uma insensibilidade das células a receber essa insulina para poder armazenar a glicose. Frente a isso, uma pessoa também que está tendo o tempo todo a ativação do cortisol vai ter também queda na questão muscular, ou seja, vai perder músculo. Essa perda muscular também vai piorando ali a questão inflamatória, o metabolismo e também o sítio ali de ação de armazenamento, né, da glicose. Então, você vê que todos os pontos são multifatoriais, né? Eles vão causando reações em cadeia mesmo. E aí, se você é a fugitiva também que dorme mal, né? O sono irregular vai reduzir a sensibilidade à insulina, vai elevar a glicose no sangue, vai desregular os hormônios, né? A falta de sono vai alterar também os níveis de cortisol, agravando o desequilíbrio glicêmico. E no caso aqui da fugitiva que dorme mal, a gente tem um ponto aí que é os hormônios que são desregulados, nesse caso, são outros dois, que é a grelina e a leptina. Então, a gente tem um aumento da grelina, que é o hormônio da fome, e uma diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, você vê, a gente já tem um desequilíbrio ali que vai fazer você ter vontade de comer mais. A mesma coisa é quem está estressado. O estresse também pode ter essa disfunção ali dos hormônios da saciedade e da fome. Então, fica toda hora querendo comer alguma coisa, né? E aí pode ser que você não tenha se identificado com essas três aqui, mas calma, tem outros momentos ali da sua vida que podem te levar ao desenvolvimento de resistência à insulina. Por isso que é tão importante a gente ficar atenta à nossa forma como a gente está vivendo, para que a gente possa diminuir a questão do estresse, tentar melhorar a questão do sono. Se tem desbiose, começar a tratar de maneira mais adequada, né? E aí a gente tem outros 6 pontos aqui que podem te levar à resistência à insulina. Então, a fugitiva, que é sedentária, né? Então, se você não faz atividade física ou está fazendo uma atividade física que não leva ao ganho de massa muscular, a gente tem a chance de não ter uma melhora global do caso. É claro que fazer atividade física aeróbica, né, que é aquela atividade física que não faz o ganho de massa muscular acontecer, essa é uma atividade que ajuda muito o nosso corpo a melhorar a sensibilidade da insulina. No entanto, ele precisa ser construído junto com atividades que também façam você ganhar músculo. Porque lembra que eu falei que o tecido-alvo de armazenamento da glicose é o músculo? Então, se a gente aumenta a sensibilidade da insulina a partir da atividade aeróbica,
faz uma caminhada, faz uma hidroginástica, faz uma bicicleta. Mas a gente não faz um outro exercício como a musculação, como o pilates, para o ganho de massa muscular, significa que eu estou aumentando a sensibilidade à insulina sem ter um lugar de ação, né, da minha glicose, né, sem ter um tecido-alvo ali, que seria o músculo. Então, é importante a gente entender isso, tá? A fugitiva é que está inflamada, então quanto mais inflamação você tem no seu organismo, se você tem exames recentes que mostram uma homocisteína elevada, um PCR ultrassensível também elevado, um gama-GT também elevado, né? A própria ferritina também muito alta, hemoglobina glicada, fibrinogênio. Então, a gente está falando de exames que são pedidos para a gente avaliar o quão inflamada você está. E se aparece ali essa inflamação, há uma chance de você também ter células que estão insensíveis à insulina. E aí a gente já começa o processo inicial de desenvolvimento de uma doença, né? E a gente tem a fugitiva, que é aquela fugitiva formiguinha, tá sempre beliscando alguma coisa, e sempre açúcar, coisas com muita farinha branca, né? Não consegue passar um dia sem carboidrato. Sempre tem um pastelzinho, um biscoitinho, né? Sempre tem alguma coisinha ali de farinha branca. Essa aí, inclusive, ela entra dentro do fator de risco, principalmente porque ela faz, ao longo do dia, muitos beliscos que vão ativando a liberação de insulina, né, o tempo todo. E essa liberação, que é como se o pâncreas não tivesse descanso, vai agravando ainda mais a questão, né? A fugitiva ansiosa, que a gente citou agora há pouco, a estressada, a ansiosa entra no mesmo caminho, principalmente quando recorre ao alimento como uma válvula de escape, né? A fugitiva também que vive exausta, ela precisa de café para acordar, de vinho e cerveja para relaxar no final do dia, e realmente fica ali oscilando entre alta ativação de cortisol. Desculpa, gente. Quem não estava aqui na semana passada, saiba que passei por um processo de gripe ali terrível. Ainda estou aqui com um pouquinho de pigarro na garganta. Então, a fugitiva que vive exausta, né, sem descanso, sem relaxar da maneira adequada, pode estar gravando. E quando a gente fala de vinho e cerveja, a gente está falando também de uma caloria vazia, que é o álcool, que vai fatalmente virar gordura, né? O corpo não sabe muito bem o que fazer com aquela energia que está vindo, aquela caloria vazia, e ele armazena. E a fugitiva da consulta, aquela que foge de médico, não quer saber como tá, não avalia seus exames, não sabe quão progressiva pode estar aí a doença, ou seja, o quadro está se agravando e ela não está olhando. E a gente tem outros fatores de risco também, como é o caso da anemia crônica, né? A gente precisa do ferro para que o fígado funcione bem. E daí, daqui a pouco a gente vai falar sobre alimentação, tá? Júnior, se você puder não colocar... Não, eu apertei sem querer. Ah, tá bom, porque senão eu me perco aqui no fio da meada. Então, tem outros fatores de risco, como é o caso da anemia crônica, porque a anemia crônica acaba que as taxas de ferro muito baixas, a gente acaba comprometendo o funcionamento do fígado. O fígado é um órgão muito importante para o equilíbrio glicêmico, né? A gente fala muito do pâncreas, mas o fígado é um órgão extremamente importante. Então, a perimenopausa e a menopausa eu já citei aqui largamente, já falei várias coisas sobre isso, né? Ou seja, a oscilação na produção dos hormônios e a queda na produção hormonal leva a gente a um quadro de risco de desenvolvimento de resistência à insulina e pré-diabetes. A mesma coisa com relação ao SOP, né, que é o síndrome dos ovários policísticos, que também muitas pessoas que têm síndrome do ovário policístico precisam tomar junto alguma medicação que ajude na sensibilidade da insulina, né, porque realmente é uma questão ali sistêmica, né. Intolerância à lactose e síndrome do intestino irritável, justamente pela questão da disbiose, né. Então, quando a gente fala de intolerâncias alimentares, a gente está falando principalmente da questão do trato gastrointestinal, então a gente atrapalha muito a produção bacteriana e o equilíbrio nessas bactérias intestinais, leva a um processo de leaky gut, né, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, isso vai só agravando, o caso é mais uma pá de cal, entendeu? Em cima do problema.
A esteatose hepática, né? Então, a gente está falando do fígado gorduroso. Então, o fígado que está gorduroso, ele perde um pouco ali da sua capacidade de trabalho. E aí, a gente está falando de cada vez mais ter dificuldade, então, no ajuste ali metabólico, né? Hipertensão. Então, pessoas que são hipertensas têm ali também uma dificuldade e um agravo para a doença da resistência à insulina. A Carla falou que se encaixou em todas as fugitivas. Olha aí, Carla. Vamos cuidar, né, amor? A Mieko é fugitiva da consulta. Eu sei, Mieko, eu sei. Então, agora você entende que não é apenas cortando carboidratos que se controla o desenvolvimento do diabetes. Não é apenas cortando carboidrato que se controla o desenvolvimento do diabetes. A gente precisa ajustar o consumo do carboidrato e, ao mesmo tempo, né, trazer outros fatores ali que são importantes. Você entende também que a doença ela é multifatorial e as consequências também são multifatoriais. Então, a gente entendeu em todos os órgãos que vão ser mexidos ali com o diabetes descompensado, né? E que todos os fatores precisam ser bem cuidados ali, tudo que leva ao desenvolvimento precisa ser bem cuidado. E a frustração, né, vem justamente por tentar mudar e não conseguir. E isso acontece porque não te ensinaram a estratégia certa, que a estratégia não é cortar, é equilibrar, né? E aí talvez você se sinta frustrada igual a nossa seguidora, que ela diz assim, todos os dias tem coisas diferentes, remédios diferentes, dietas diferentes e nada funciona de verdade. Mas é porque, gente, existe um caminho, esse caminho precisa ser bem traçado, assessorado, cuidado, para que você consiga, então, ter resultados efetivamente. Então, não é cortando o carboidrato, não é apenas tomando medicação, não é apenas fazendo hidroginástica, a gente precisa cuidar de você de maneira global, tá? O fato é que nada vai realmente funcionar enquanto você não entender qual é o caminho para o equilíbrio glicêmico, né? O foco que a gente tem aqui é entender o equilíbrio glicêmico, como ele funciona e como a gente pode aplicar. Então, o equilíbrio glicêmico, ele tem esses 3 pontos principais. É evitar picos e quedas bruscas de glicemia, porque a gente já entendeu que picos e quedas é que levam a gente a diversos problemas, né? Porque aumenta demais a glicose, cai logo de cara, né? Porque não pode estar esse tanto de glicose circulando, então o corpo, né, libera mais insulina para catar tudo da corrente sanguínea. Na hora que não tem mais glicose, caiu tudo, o corpo diz, tá, e agora eu vou usar o quê, né? Fica com fome aí, minha florzinha. E aí ele vai, você tem fome. É fome de alface? Não, né? É fome de carboidrato, para poder ter mais energia. O corpo fica ali precisando toda hora de energia, certo? Então, a gente tem que buscar o equilíbrio glicêmico para evitar picos e quedas bruscas de glicose, certo? Comer de forma que o corpo consiga absorver os nutrientes sem sobrecarga, né? Então, comer adequadamente, sem aquele negócio de beliscar o tempo todo. Dar energia para o corpo de maneira que seja gradativa, em que o corpo consiga usar aquela energia sem ter, mais uma vez, picos e quedas e sem ter que armazenar como forma de gordura. O que a gente quer é que ele use a energia que a gente está dando para ele naquele momento, né? E para isso também, né, para a gente conseguir um bom equilíbrio glicêmico, a gente precisa manter o pâncreas em estado de repouso e a insulina sob controle. Então, para ter um pâncreas que fica em estado de repouso, a gente tem que dar comida para ele na horas certas em intervalos longos. E para a gente alcançar o equilíbrio glicêmico também, para não ficar tendo fome o tempo todo, a composição do prato é muito importante, né? Então, o segredo não é eliminar, é equilibrar, né? O equilíbrio glicêmico é fisiologia e existe uma fórmula para alcançá-lo. Quando eu falo é fisiologia, é algo que o seu próprio corpo vai fazer mediante aquilo que você entrega para ele. Então, a gente tem as fibras, as proteínas e as gorduras. As 3 entrando em ação em todas as refeições.
Tâmara, lanche é refeição? É refeição. Posso comer só uma fruta? Não. Você vai ter que sempre fazer a composição daquele lanche para que tenha fibra, para que tenha proteína e para que tenha gordura. Nossa, mas que saco. É, meu amor, mas é o caminho. É o caminho que eu tenho que te dar. O caminho das pedras é esse aí, né? Então, café da manhã, almoço, lanche, jantar é combinar muito bem esses alimentos para que você tenha equilíbrio glicêmico. É pegar a molécula de glicose que está sendo liberada e liberar, em doses homeopáticas, em conta-gotas, certo? Beth, meu amor, não vai ficar gravada, tá bom? Não vai ficar gravada. Então, a gente vai aprender como colocar em prática o conceito da tríade NutriChef. Ela faz parte do protocolo da mentoria Vida Sem Diabetes e é uma metodologia que eu desenvolvi para que vocês possam aprender a colocar no prato aquilo que realmente vocês precisam ter no prato. Então, a gente fala dos macronutrientes, que são esses grupos, né, de alimentos. Quando a gente fala de fibras, aqui a gente está falando dos macronutrientes do carboidrato complexo. Então, ele está englobado, a fibra está englobada nesse macronutriente do carboidrato complexo. Então, o que são, né? Verduras, hortaliças, frutas, sementes, castanhas, né? Cereais, leguminosas, tudo que for de origem vegetal, a gente tem fibra, em algumas quantidades menores ou maiores, a depender do tipo de alimento. Então, por exemplo, batata é um alimento de origem vegetal. No entanto, ele tem muito mais amido do que ele tem fibra. Então, amido é um tipo de carboidrato simples que eleva muito rapidamente a glicose na corrente sanguínea. Se eu vou comer batata, eu tenho que pensar na composição do prato para que eu tenha fibras de outras fontes, para que eu tenha proteína e para que eu tenha gordura. Então, no caso, por exemplo, aqui das fibras, é importante a gente lembrar dos folhosos, das verduras, como no caso cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, vagem, berinjela, enfim, pensem aí no que vocês costumam colocar na casa de vocês. Os folhosos todos, né? Alface, acelga, rúcula, agrião, ora pronobis, então, folhosa, espinafre, folhosos de um modo geral. Então, esse entra na categoria das fibras. As frutas todas entram na categoria das fibras. São alimentos fontes de fibra. E devo lembrar que alguns têm mais fibras, outros têm menos fibras, tá? E qual que é a importância? Eles vão retardar a absorção da glicose. A quantidade recomendada é de pelo menos 25 a 30 gramas por dia de fibras, né? Então, se a gente for pensar em uma maçã que normalmente tem 100 gramas, a gente vai conter mais ou menos 2,4 gramas de fibra. Então, aí você já consegue perceber o quanto você está deficitário na sua alimentação com a quantidade de fibra que você precisa no dia. Porque se você precisa de 25 a 30 gramas e você, no máximo, come uma maçã por dia, olha aí o tanto que você está comendo de fibra. Então, tá faltando colocar mais vegetais na sua alimentação do café da manhã até o jantar, né? As proteínas, né? Então, a gente está falando de carne, peixe, frango, frutos do mar, carne de porco, né? Leite, derivados do leite para quem consome. Então, as proteínas de origem, ovos, né? As proteínas animais que eu estou citando, mas a gente tem as proteínas vegetais também para os vegetarianos, né? Então, quando a gente fala de proteína animal, a gente está falando de uma proteína que vai sustentar a sua saciedade por mais tempo. E se você fica satisfeito por mais tempo, significa que a glicose que veio a partir dos alimentos de origem vegetal estão sendo, então, liberadas bem devagarzinho, porque a gente tem um processo de sustentação ali a partir da fibra, que retardou um pouco mais a absorção, né? A proteína que vai deixar você satisfeita por mais tempo, e aí você não tem aquelas ânsias de ficar toda hora beliscando e comendo alguma coisa. No entanto,
A gente precisa de 75 a 100 gramas por dia, isso vai variar muito de acordo com o seu peso, né? Eu gosto de trabalhar com mulheres 100 gramas diariamente, né, de proteína, mas 100 gramas de proteína não significa 100 gramas de peito de frango. 100 gramas de peito de frango tem 30 gramas apenas de proteína. Então, aí você já nota o quanto que você também está deficitária aí na sua alimentação. Porque você não está colocando proteína no café da manhã, no almoço, no jantar e nos lanches, tá? E aí a gente fala de gordura, né? Gordura aqui, gente, a gente está falando principalmente de azeite, gordura boa, de boa qualidade. Azeites, castanhas, sementes, tá? Então, que sementes, Tâmara? Chia, linhaça, girassol, abóbora. Quais castanhas? Castanha do Pará, castanha de caju, né? Para quem tem um caraminguazinho, um pistache, né? Mas a gente está falando também, para quem está no cerrado, do baru, né? Baru é uma gordura, uma fonte, uma ótima fonte de gordura. O que mais? Então, das castanhas, eu acho que falei algumas, né? Macadâmia é outra, avelã, amêndoa, né? São todas as fontes ali, então, que a gente tem a mais. E a gente tem o abacate também, que entraria ali, o óleo de coco também entraria nessa gama aí das gorduras boas, né? Então, assim, só para vocês verem, uma colher de sopa de abacate, tá? Tem 3 gramas de gordura monoinsaturada, uma gordura boa. A gente tem 2 grupos bons de gordura, as poliinsaturadas e as monoinsaturadas, tá? E no caso das gorduras boas aqui, a gente precisa entre 55 e 65 gramas por dia, tá? Só para vocês terem uma ideia em quantidades ali de quanto que a gente precisa. Então, a tríade NutriChef, quando ela é bem estabelecida, quando você aprende os grupos alimentares, como que ele pode estar distribuído na sua alimentação, vai te libertar do medo da comida, porque te traz a confiança e garante o ajuste metabólico que você de fato precisa. Por quê? Porque a gente vai liberar a glicose devagarzinho. Liberando a glicose devagarzinho, dá tempo da insulina ser produzida na medida certa, não tem pico de produção de insulina. Ela volta a ficar sensível, as células voltam, aliás, a insulina volta a ficar eficaz, porque as células voltam a ficar sensível, né, à ação da insulina. Então, a gente começa a ter um ajuste melhor na forma como o nosso corpo guarda e usa a energia. E isso está falando especificamente de melhora do metabolismo, né? Então, se a gente olha a composição do prato, gente, de um prato de almoço e de jantar, é isso que a gente tem que ter como foco, tá? Ai, sumiu aqui da outra bolinha. Vou colocar proteína, né? É proteína, uhum. Então, ó, se a gente está vendo um prato bem bonito e robusto, tá? Metade do prato, metade é de vegetais. E a gente tem hortaliças cruas, cozidas ou folhosos, né? Vegetais refogados. Aí pode ser do jeito que você gostar. Refogado, assado, cozido, né? Eu gosto sempre de recomendar que tenha vegetais folhosos crus na sua alimentação, porque isso estimula a mastigação e aumenta o tempo da refeição. Aumentando o tempo da refeição, isso significa maior poder de saciedade também, né? Então, metade do seu prato tem que ser das fontes de fibra. A outra metade tem que ter o quê? A gente divide no meio e a gente tem arroz e feijão. E aí a gente vai ter as nossas fontes de proteína. Tâmara, mas arroz e feijão não pode, eu tenho diabetes, pelo amor de Deus, mulher, você colocou um arroz branco ali. Gente, confia, que se você tem arroz e feijão, mas você tem boa fonte de proteína em quantidade ideal, boas fontes de fibra também em quantidade ideal, não vai ter impacto na sua glicemia essa quantidade que você colocou de arroz e feijão. Ah, Tâmara, mas eu queria macarrão no lugar. Vai mais uma vez pensar na composição do prato.
Vou querer comer uma macarronada à bolonhesa. Como que eu faço, Tâmara? Você precisa lembrar da fibra. No macarrão à bolonhesa, a gente vai ter também uma quantidade muito maior, proporcionalmente, de macarrão, que é fonte de farinha branca, vai elevar sua glicemia. Então, proporcional a isso, tem que ser a sua vontade de comer uma salada também. Porque você iniciando a refeição com uma boa salada, você vai consumir os alimentos que você precisa consumir para barrar o aumento da sua glicose. E aí você vai, ao longo da refeição, tendo mais satisfação. E aí a gente vê no prato aquele macarrão e já não come aquela quantidade gigantesca. E aí tem que lembrar que a quantidade de molho que tem a carne moída tem que ser uma quantidade que te ajude também a barrar ainda a liberação de glicose. Então, não fica difícil a partir do momento em que você aprende a combinar. Maçã não faz mal comer? A pergunta aqui da Nazaré. Não. Você já aprendeu, não aprendeu? Que tem que ter o quê? Deixa eu voltar aqui. Se for comer a maçã, tem que comer o que junto? No lanche da tarde? As gorduras e as proteínas. Sempre que você for comer café da manhã, almoço, jantar, lanche, é assim. Ah, não, mas eu não tenho tempo para lanchar, eu vou comer só uma maçã. Se for comer só uma maçã, só uma banana, só um melão, só uma uva, você tem que trazer algum outro ponto ali que te ajude a brecar essa glicemia. Então tem que vir, nem que seja uma castanha, nem que seja uma semente. Pica a maçã picadinha, coloca numa tigelinha e vem com a chia em cima, por exemplo. E daí a gente tem um apoio maior na quantidade de fibra, um toquezinho pequeno, mas tem ali de proteína e a gordura, né? Porque as sementes e as castanhas são fontes de gordura. Então dá, sim, para se alimentar, Nazaré. Dá para comer fruta, tá bom? Um tempo desse, atrás, há bastante tempo atrás, na verdade, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, do vida.nutrichef, e a gente colocou um passo a passo de como fazer uma vitamina de banana. E um dos comentários que eu tive foi assim, banana, leite, não sei o que, vai elevar sua glicemia. Óbvio que vai aumentar a glicemia. Mas o que tinha naquela mistura? Era o leite, a aveia, a banana, pasta de girassol. O que a gente tem nessa composição toda, gente? Fibra, proteína e gordura. Não vai elevar a glicemia, desde que a gente saiba fazer essa combinação. Sempre tem que fazer essa combinação, tá? Então, o pensamento que vem de vocês é assim, nossa, vai ser difícil montar um prato assim, né? Na verdade, gente, é muito mais simples quando você aprende o conceito. Porque a tríade NutriChef, ela vai resolver o equilíbrio que o seu corpo precisa, ela vai resolver a sua dificuldade de escolher o que comer, porque a partir do momento que você aprende qual é o grupo da fibra, qual é o grupo da proteína, qual é o grupo da gordura, você vai compor o seu prato do jeito certo, né? Ela também resolve a falta de energia constante durante o dia, porque você passa a ter energia para fazer suas atividades do dia inteiro. E isso é uma coisa que eu vejo muito, uma das primeiras coisas que as meninas falam dentro do grupo. Nossa, eu tô tão disposta, eu tô acordando tão bem, eu não tenho mais aquela letargia no final do dia, né? Eu consigo render melhor no trabalho, né? Então, outra coisa que também resolve os picos de glicose e insulina. Você não vai mais ter picos de glicose. E, consequentemente, não vai ter picos de insulina. E isso vai ajudando o seu corpo a usar melhor a energia, a não ter sobrecarga na produção do pâncreas, né? O pâncreas fica mais tranquilinho, né? Então, você pode achar que é difícil, né, pensar em tantas refeições e combinações diferentes. Pode ser uma coisa que você ache, né? Nossa, não sei se vou dar conta, né?
E aí, gente, difícil mesmo, de verdade, é não poder comer nada, como tem essa nossa seguidora que nos contou. Que a nutricionista que eu fui, ela me proibiu de comer arroz de qualquer natureza que fosse. Feijão, macarrão, pão, cuscuz, abóbora, canjiquinha, pipoca, refrigerante, suco natural, manteiga e margarina, farofa, batata, mandioca, cenoura, beterraba, banana, tapioca, ou seja, não como mais nada, né? Gente, isso aqui é a realidade difícil. Não é aprender a combinar. Vocês têm que parar de ter medo de aprender coisas novas, porque eu estou mostrando para vocês o caminho que vai diferenciar a forma como seu corpo lida com o próprio alimento, com a sua própria energia, né? Esse é um problema que a mentoria vai te ajudar a resolver, né? Ou seja, a mentoria Vida Sem Diabetes está aqui para te ensinar, dentre outras coisas, a comer melhor baseado na tríade NutriChef. Então eu trouxe para vocês aqui uma foto lá do grupo, né? A gente tem já teve várias turmas, a gente está na 5ª turma agora. Essa ilustração que eu trouxe é da turma Caju, que é a turma que começou antes dessa que vocês estão agora, né? Que é a turma Jatobá, é a turma que a gente está agora. Então a gente tem a turma Caju, que foi a turma anterior. E aí, gente, ela tinha uma dificuldade aqui, que era a seguinte. No primeiro momento, eu vi que ela colocou isso no grupo, e aí a gente pode ver aqui, a gente tem uma boa quantidade de proteína, certo? É uma carne cozida, né, com molho. Aí ela colocou arroz, feijão aqui no cantinho, um pouquinho de salada, um tomate. Aqui, se eu não me engano, era alguma coisa gratinada, não lembro se era couve-flor, não lembro exatamente o que era. E umas batatinhas fritas, eu acho que ela tinha comido no self-service esse dia. E aí eu perguntei, ela falou, meu almoço, mandou a foto, e eu falei, senti falta da fibra, vamos colocar em pelo menos metade do prato, né? Para que tenha, então, vegetais folhosos e verduras. Então, eu vou consertando o que está errado, eu vou te guiando, te ajudando. Então, metade do prato tinha que ser, então, de vegetais folhosos e verduras cozidas, assadas, grelhadas, enfim. Certo? E aqui eu trouxe mais uma coisa, né? Que foi assim, no início, então, da mentoria, o caso aqui é o caso da Michelle. No início da mentoria, a gente pode ver, ela acertou muito bem, ela fez uma saladinha de quinoa, ela colocou uns vegetais aqui para fazer uma saladinha crua, e aí ela colocou 2 pedacinhos de nada de peixe. No cantinho do prato, quase não dá para ver a quantidade de peixe. Aí eu falei para ela, Michelle, cadê a proteína? E ela fala, eu confesso que proteína tá difícil, que ela estava com dificuldade de aumentar. Aí eu falei para ela, é só questão de hábito, já já você vai se acostumar, vai conseguir ajustar. E aí isso era como ela estava antes, e agora como ela está fazendo, ó. Metade do prato ela teve o cuidado de colocar as